No mundo moderno, o cobre é um protagonista. Ele está em nossos celulares, nos carros elétricos, nas tubulações de nossas casas e nas grandes redes de energia que alimentam cidades inteiras. Sua versatilidade, condutividade e resistência o tornam um dos metais mais essenciais para a sociedade. Mas você já parou para pensar de onde ele vem? A jornada do cobre é uma história de engenharia, geologia e química. Uma saga que começa nas profundezas da Terra e termina em produtos que usamos todos os dias. Vamos mergulhar nesse universo e entender o processo industrial que transforma rochas em um metal valioso. O cobre é um dos melhores condutores de calor e eletricidade. Possui uma resistência excepcional à corrosão. É muito flexível e maleável e pode ser reciclado indefinidamente. Ele é encontrado na crosta terrestre, na camada mais superficial da Terra, principalmente em rochas sedimentares, e sua extração é um processo complexo que inclui várias etapas. A primeira consiste em identificar áreas com potencial para depósitos de minério de cobre. Isso requer estudos geológicos, análise de amostras e técnicas de prospecção para encontrar locais onde o cobre esteja presente em concentrações economicamente viáveis. Quando uma mina de cobre é encontrada, tudo é preparado para iniciar a extração. Mas antes de chegar ao valioso minério, é necessário remover enormes camadas de material estéril. Em algumas áreas, o depósito mineral atinge 100 metros de profundidade, o que obriga o uso de maquinário colossal e toneladas de explosivos. Para extrair a rocha que contém cobre, utiliza-se uma perfuratriz enorme que faz cerca de 130 furos, conhecidos como furos de desmonte, de pelo menos 16 metros de profundidade, o que equivale à altura de um prédio de 5 andares. Em cada furo é introduzida uma potente mistura de nitrato de amônio e combustível, além de uma certa quantidade de um alto explosivo chamado ânifo, e depois é preenchido com material estéril. De uma distância segura, o operador aciona as cargas, fazendo com que as explosões sejam detonadas em série. Cada detonação é tão potente que poderia derrubar um prédio inteiro. O tempo entre uma explosão e outra é de aproximadamente 2 milissegundos. Este padrão de detonação é projetado para romper a maior quantidade possível de rocha com teor de cobre. Graças à tecnologia e os padrões de explosão que são projetados, a energia explosiva fragmenta a rocha subterrânea, minimizando a dispersão do material e da poeira. Após a explosão, inicia-se o carregamento do minério. Máquinas gigantescas levantam o material com suas grandes conchas e o depositam em enormes caminhões de mineração. Para se obter 1 T de cobre, extraem-se quase 200 toneladas de minério. As escavadeiras recolhem a rocha, levantando quase 80 toneladas de uma só vez. Essa rocha contém menos de 0,5% de cobre. Os caminhões medem quase 7 metros de altura e têm capacidade para até 400 toneladas. Como o tamanho de uma mina a céu aberto é enorme. Sua operação é gerenciada a partir de um centro de controle, que fica em uma torre como as de aeroportos, de onde se pode observar tudo o que acontece no terreno. Mas como uma rocha de minério se transforma em um dos metais mais usados do mundo, liberar o cobre do minério requer diferentes técnicas que variam se o minério é do tipo óxido ou sulfeto. Para processar o minério de óxido, as rochas são empilhadas em áreas especiais de lixiviação. O material é depositado na periferia da mina para iniciar o processo de lixiviação. Ali, elas são irrigadas com uma solução diluída de ácido sulfúrico. Durante semanas, este ácido se infiltra lentamente através da rocha, dissolvendo o cobre. A solução, carregada com íons de cobre, é recolhida em tanques e distribuída para a planta de processamento. Em um canal especial, a solução de cobre se une a um reagente orgânico e flutua na superfície. Em seguida, adiciona-se uma solução ácida que aumenta a concentração do cobre e o torna eletricamente condutivo. A solução é transferida para uma série de tanques com finas placas de cobre, chamadas cátodos. Aplica-se uma corrente elétrica e os íons de cobre começam a se depositar nas placas. Em apenas 10 dias, cada uma atinge uma espessura de 2,5 centímetros. A pureza atinge quase 100%, o que é essencial se o cobre for utilizado para fabricar produtos elétricos. Extrair cobre de rocha com sulfeto é um processo mais complexo. Começa em um tambor gigantesco conhecido como um moinho. Dentro dele, esferas de aço trituram as rochas úmidas em fragmentos. Ao sair do moinho, o material passa por uma esteira perfurada que separa os pedaços menores. Esses fragmentos seguem para moinhos secundários. As pedras maiores retornam ao moinho para outra rodada de moagem. Uma vez pulverizado, são adicionados produtos químicos que revestem as partículas de cobre e mistura-se uma substância espumante. A mistura entra nos tanques de flotação,
onde bolhas de ar arrastam as partículas para a superfície. Essa espuma rica em cobre é recolhida e filtrada para se obter um concentrado com uma pureza de pelo menos 30%. O próximo passo ocorre na usina de fundição. O concentrado viaja de trem até pátios enormes, onde é misturado em camadas com areia de sílica, conhecida como fundente. Essa areia ajuda a eliminar impurezas durante a fundição. Em temperaturas extremas, a mistura se transforma em um líquido incandescente. A escória, composta por ferro e outros minerais, flutua enquanto o cobre afunda. Neste ponto, ele já atinge uma pureza de 60%. Em seguida, passa para um S-forno, onde o teor de cobre sobe para 98%. O resíduo fundido é despejado em uma pilha, uma corrente de escória incandescente que flui como lava derretida. Ao esfriar, solidifica-se e passa a fazer parte da paisagem. Enquanto isso, um guindaste transporta o cobre líquido para outro forno, onde a purificação final é realizada. A pureza aumenta para 99% e o cobre fundido é despejado em moldes, dando forma a grandes placas retangulares chamadas ânodos. Essas placas são resfriadas com jatos de água e se solidificam. Um cilindro hidráulico as expulsa do molde e um sistema automatizado as transporta para uma estação de enxague, onde os resíduos do agente desmoldante são removidos. Depois, são enviadas para uma refinaria a centenas de quilômetros de distância. Na refinaria, atinge-se a pureza máxima. Os ânodos são imersos em tanques com eletrólito e posicionados em frente a finas lâminas metálicas chamadas cátodos. Ao aplicar uma corrente elétrica, o cobre puro se transfere dos ânodos para os cátodos. As impurezas caem para o fundo do tanque. O resultado é um cobre com quase 100% de pureza, apto para a fabricação dos cabos mais exigentes. Este cobre fundido é introduzido em um forno vertical. O cobre derrete e flui para o fundo. De lá é canalizado para um molde que forma blocos retangulares de cerca de 6 metros de comprimento. O cobre fundido passa por uma abertura do molde e é resfriado com água, formando uma barra retangular contínua. Rolos reduzem significativamente seu diâmetro. Ao passar por essas ranhuras, a barra se transforma em um vergalhão de cobre de aproximadamente 7 mm de espessura. O vergalhão sai do sistema e a máquina o enrola em forma de espiral. Em seguida, uma máquina comprime o rolo de cobre para que ocupe menos espaço durante o transporte. Este carretel de cobre puro será convertido em fio condutor, pronto para levar eletricidade para o mundo todo. E esse foi o vídeo de hoje.